Opa, galera, tudo bem? Aqui quem fala é João e eu tô aqui para ensinar estrutura básica em programação em C, na linguagem C. Então, galera, esse aqui que eu tô usando é basicamente um compilador online, que simula, basicamente um compilador online. Você pode usar aqueles programas, tipo, por exemplo, CodeBlocks, mas eu aqui optei por usar o online por ser mais prático, né? Para as coisas que eu vou ensinar agora. Tá, falando sobre estrutura, a gente começa pela o básico. A primeira coisa que temos aqui, esse include stdio.h, é basicamente uma biblioteca. O que a biblioteca faz? Ela integra um monte de funções para o seu código, né? Você pode usar uma biblioteca para agilizar seu trabalho. Às vezes uma biblioteca transforma em um códigozinho, uma coisa que você, sabe, levaria 10, 20, 30 linhas de código. Essa biblioteca aqui é a biblioteca principal da linguagem C. E você pode, por exemplo, usar uma biblioteca, você pode usar se você quiser, sempre essa estrutura ó, de include e a biblioteca aqui no meio. Outra biblioteca muito usada para quando você quer fazer coisas matemáticas é a math.h. Essa aqui ela adiciona alguns códigos relacionados a, por exemplo, raiz quadrada, exponenciação, enfim. Aqui embaixo nós temos a função principal. Esse int aqui é a nossa função principal. Essa parte aqui da nossa função é o que ela recebe para ela operar. Basicamente ela não recebe nada e ela vai retornar um valor inteiro. Isso aqui é importante porque isso aqui justifica esse return zero aqui no final. Esse return zero é o que a nossa função vai retornar. A nossa função principal vai retornar um valor inteiro, que no nosso caso é zero. Para que isso aqui serve? Isso aqui serve basicamente para a gente saber se o que a gente fez está certinho. Porque quando a nossa função, por exemplo, a gente coloca tudo que a gente vai querer aqui no meio, entre o int main e o return zero, e se tudo estiver operando perfeitamente, no final a nossa função vai retornar zero. Mas se retornar, por exemplo, 0.3, 4, 5, alguma coisa assim, ou então um valor aleatório, quer dizer que alguma coisa ali deu errado, tem alguma coisa ali que não está perfeita. Tá, continuando. Esse comando aqui, printf, é um dos comandos mais básicos que existem da linguagem C, né? O printf é basicamente uma coisa que vai imprimir algo na sua tela. Então, por exemplo, aqui a gente já tem como esse exemplo o famoso Olá Mundo. Se você executar aqui esse código, a gente vai ver que vai imprimir aqui ó, no console né, um Olá Mundo. A gente poderia escrever qualquer coisa aqui dentro desse Olá Mundo que escreveria na tela, por exemplo. Se eu escrever eu gosto de abacaxi, ele vai imprimir eu gosto de abacaxi. Um comando para receber coisas é o scanf. Então vamos fazer um exemplo rápido aqui. Vamos supor que eu quero fazer um programa simples que recebe dois valores e retorna a soma desses dois valores na tela, para a gente conseguir ver o resultado da soma. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar variáveis para ser esses dois valores, e a gente pode ou não criar uma variável resultado. No caso aqui eu vou criar uma variável resultado. Então a gente faz int, que é uma variável para inteiros, tem float, que é reais, tem char, que é para letras e palavras, mas a gente vai usar int porque a gente quer atuar com valores inteiros, já que é só uma soma básica. Então a gente vai criar um valor 1 e um valor 2. A gente acabou de criar esses inteiros aqui, valor 1 e valor 2, e eu vou criar um inteiro para ser um resultado. A gente sempre precisa colocar esse ponto e vírgula no final para mostrar que acabou a linha, né? Tipo assim, acabou o código. É isso, acabou o comando. Esse comando aqui acaba aqui. Tá, a gente criou três variáveis, valor 1, valor 2 e resultado. A primeira coisa que a gente vai precisar agora é solicitar para o usuário o valor 1. Então a gente vai colocar insira o valor 1. Agora a gente vai escanear o que o usuário foi inserir. A gente vai colocar um scanf, a gente coloca esse porcentagem D, que é basicamente um inteiro, que vai ler o inteiro, e a gente atribui o que for lido aqui para o valor 1, porque é o valor 1. Agora a gente faz printf, insira o valor 2. Mesma coisa, scanf, valor 2. E agora a gente vai fazer a operação. A gente vai falar que resultado é igual a valor 1 mais valor 2. Perfeito. E agora o que a gente precisa fazer? Nada mais nada menos que printar
resultado. Então, a gente pode fazer, por exemplo, o resultado é porcentagem D. Que o printf vai entender que esse porcentagem D vai ser substituído por uma variável que a gente vai colocar aqui depois. A gente coloca resultado. Ah, gente, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que quando você está escaneando, você precisa colocar o e-comercial para atribuir o valor certinho, porque senão você pode pegar algum lixo. O que é um lixo? É uma coisa que já foi atribuída anteriormente, que ficou salva ali na memória do seu computador em algum lugar, e isso pode dar algum erro na hora da operação. Então, quando a gente vai escanear, a gente coloca o e-comercial na frente da variável. Só que quando a gente vai realizar operações, essas coisas, não necessariamente você precisa fazer isso. E agora aqui a gente vai imprimir o resultado. Perfeito. Ah, o E aqui não. É porque o padrão é americano, então se a gente colocar o E vai dar um probleminha. E a gente vai executar esse código agora. Só tirar esse espaço aqui que ficou desnecessário. Perfeito. Ó, tá pedindo agora o valor 1. Vamos colocar 3. E dar um Enter. E agora tá pedindo o valor 2. Vou colocar um 5 e dar um Enter. E colocou que o resultado é 8. E de fato, 5 mais 3 é 8. Perfeito. Então esse código tá todo funcionando. Então é isso, galera. Essa aqui é uma introduçãozinha bem simples de uma estrutura básica aqui, de um código super simples, né, de uma operação matemática básica, em linguagem C. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida pode perguntar aí nos comentários que a gente responde. E é isso.